Podem sentar, queridos. Aleluia. Amados, se tem um assunto que eu gosto de ministrar, é sobre o reino de Deus. Se tem um assunto que eu tenho prazer e que eu gosto e eu tenho vontade de ministrar, é sobre o reino de Deus. E isso é muito importante e necessário para esse tempo, porque nós temos visto uma série de pessoas e uma série de igrejas, e quando eu digo igrejas, eu digo de uma forma mesmo genérica, e não a igreja de Cristo que vai ser arrebatada. Mas a gente tem visto uma série de pessoas em que eles estão completamente alienados do reino espiritual. Estão completamente alienados quanto ao reino espiritual. Amados, entenda, há um reino espiritual. E muitos acham que ser igreja é apenas um compromisso social de domingo. Muitos pensam que ser crente é um compromisso, uma filosofia, um tempo de vida que eles estão vivendo, um tempo de vida que eles estão passando. Muitos pensam que ser crente é apenas mais uma coisa na sua rotina, e não é, queridos. Ser crente é entender que existe um reino e existe um rei. Existe um reino e existe um rei, existe um Senhor dos senhores, um Senhor sobre todas as coisas, e nós somos os súditos desse reino, e nós vivemos no reino desse reino de amor e de justiça e de paz, amados. Você precisa entender isso, porque como diz Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6 em diante, diz: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, porque o Senhor tem mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. Você precisa entender que ser crente em Cristo Jesus não se trata de um processo religioso, mas se trata sim de viver para um rei e viver um reino, porque Ele tem estabelecido o seu reino de justiça e de amor sobre as nossas vidas. Salmo de número 145, versículo de número 13, vai te dizer isso. O teu reino é um reino sempre eterno. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Então você precisa reconhecer isso e viver isso, porque não adianta você reconhecer que há um reino, mas você não viver esse reino. Porque essa tem sido hoje um dos grandes erros da igreja de Jesus sobre essa terra. É viver alienado quanto a esse reino. E não reconhecer que há um reino. E não reconhecer que o Senhor está governando sobre as nossas vidas. E entenda, meu querido, não existe o reino da Indizas, não existe o reino da Assembleia de Deus, não existe o reino da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, não existe o reino de denominações, existe o reino do Senhor dos Senhores, porque há um único nome pelo qual os homens hão de ser salvos, e é o nome de Jesus, sobre quem está firmado o trono de justiça. Esse é o reino. Não é o reino do pastor A, B e C, da igreja A, B e C, não, irmãos. É o reino de Jesus. É o reino de Jesus. E o reconhecimento deste reino, e o reconhecimento dessa estrutura de governo espiritual,
faz com que eu e você possamos viver de uma forma sobrenatural, em uma forma diferente de quem está vivendo nesse mundo. Porque é um reino. Um menino nos foi dado e o domínio está sobre os seus ombros. Venha o teu reino. Quando o Senhor faz essa declaração, nessa oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo número 6, Ele está literalmente dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está falando: olha, nós estamos nos submetendo, nós nos submetemos a esse reino, nós entendemos que há um reino, nós entendemos que há uma vontade, nós entendemos que há uma cultura pelo qual nós nos movemos, nós entendemos, amados, entenda uma coisa: você está no Brasil, então você está subordinado à cultura brasileira. Se você sair daqui e passar a morar na China, você vai estar submisso à cultura da República Federativa Chinesa, nem sei se é esse termo que lá dá, mas você vai estar subordinado à República da China, porque você está subordinado ao reino onde você está inserido. E espiritualmente falando, nós estamos subordinados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Você precisa entender isso. E eu quero te trazer algumas características nessa noite de quem vive esse reino. Porque, amados, mais uma vez eu digo, não se engane, nem todo mundo que fala que é crente vive o reino de Jesus. Infelizmente, nem todo mundo que proclama Senhor, Senhor, é deste reino. O próprio Senhor diz: olha, muitos de vocês me adoram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Muitos de vocês dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, mas vocês não vivem conforme o reino. Então não se engane. Muitas pessoas dizem que são do reino de Deus, mas na verdade elas não vivem o reino. E eu quero te trazer algumas características de quem realmente vive o reino de Deus. E uma primeira característica, irmãos, e que você precisa entender, que quem é do reino de Deus é porque essa pessoa, ela nasceu de novo. Você está entendendo? Essa pessoa nasceu de novo. Amados, entenda uma coisa, não sei se você sabe isso, mas se você engravidar aqui no Brasil, mas se seu filho nascer lá nos Estados Unidos, o seu filho se torna cidadão americano. Porque aonde você nasce, você recebe a cidadania. E entenda uma coisa, quando o Senhor trava um discurso com um dos fariseus da época dele, e ele diz: é necessário que vocês nasçam de novo, João 3,3. Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, o fariseu, pergunta: Senhor, como pode um homem sendo velho já nascer de novo? E ele diz: porque não nasce da vontade do homem, mas da vontade do Espírito. Não nasce da carne, mas nasce nos céus. Entenda uma coisa, meu querido: enquanto você não nascer de novo, você não é parte do reino de Deus. E entenda, nascer de novo representa uma nova vida em Cristo Jesus. Não tem jeito, amados. Nascer de novo representa você receber uma nova vida. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 17, se não me falha a memória, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você recebeu uma nova vida. Se você recebeu uma nova vida como salvo,
como salvo em Cristo Jesus, como habitante desse novo reino, você precisa produzir os frutos de acordo com esse reino. E os frutos de acordo com o reino do Senhor é um fruto digno de arrependimento. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 8 ao 9, Jesus diz assim: produzei, pois, frutos. Aliás, João Batista diz: produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. E o profeta diz: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e é lançada no fogo. Queridos, entenda uma coisa: o reino de Deus é um reino de justiça e de verdade, amém? Você não pode dizer que você nasceu de novo, você não pode dizer que você é de Jesus, vivendo a mesma vida que você conhecia e vivia antes de conhecer Jesus, o Senhor da tua vida. Você não pode. A verdade é essa. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Se você conheceu a verdade, se você nasceu de novo, não é possível você estar vivendo a mesma vida que você vivia antes de conhecer Jesus. Você está entendendo, crente? Sim ou não, irmãos? Interage comigo. Apesar do braço, eu estou empolgado. O negócio é assim, né? Eu sei, Aldo, que tu falou isso aí. Não é possível, irmãos. Não é possível você nascer de novo e continuar vivendo. Presta atenção numa coisa: se você nasce de novo, mas continua vivendo a mesma vida antiga, você não nasceu de novo. E eu preciso te dizer, você continua enganando a si mesmo. Você se engana de novo quando você pensa que você pode continuar produzindo os mesmos frutos que você produzia antes de conhecer a Cristo. Não é possível isso, irmãos. Efésios capítulo de número 4, ele vai te dizer: quanto ao seu antigo modo de viver, o Senhor já te ensinou o que você deve fazer: se despir do velho homem. Nascer de novo, irmãos. Receber nova vida. Receber nova chance. E queridos, tem algumas pessoas às vezes que tentam romantizar as coisas. Não, pastor, eu estou nascendo de novo, mas eu estou num processo de nascimento, pastor. Eu estou nascendo, irmãos, 6 anos, 7 anos, 10 anos na igreja, vivendo da mesma forma que vivia antes. Não é possível, querido, você não nasceu de novo, você se engana. E eu sei, amados, que essa não é uma palavra que enche igreja e que dá para dar glória a Deus e rodopiar e gritar e falar um monte de coisa. Eu sei. E eu entendo isso, mas irmãos, entenda uma coisa: o Senhor tem impulsionado o meu coração e o Senhor tem falado comigo isso. Essa igreja, irmãos, ela não vai marcar Sobradinho, não vai marcar o Distrito Federal e não vai ser igreja de Jesus como o Senhor nos chamou para ser, apenas reconhecidas por cânticos bonitos, por palavras bonitas, por danças e teatros e excelência nas coisas. Não, a marca que o Senhor quer para esta igreja não é essas coisas, mas sim uma revolução de santidade e integridade, aonde o reino dele seja um reino de justiça e mostre aos homens que Jesus muda coração. E se você tiver que aplaudir, aplauda o Senhor mesmo, queridos. Não vai ser marcado, queridão. Não, a igreja lá canta bem e tem coisas. Não, irmãos. Isso não é uma marca que eu quero para essa igreja. E eu tenho certeza que não é uma marca que Jesus quer. Mas Jesus quer que quando as pessoas olharem para a gente, eles digam: verdadeiramente esse povo nasceu de novo, verdadeiramente Jesus muda a história, verdadeiramente eles deixaram o modo antigo de viver e resolveram viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque isso é nascer de novo. E eu digo, se você não
nasceu de novo, se você continua vivendo as coisas, se você diz, eu estou em processo, você não está em processo, você está se enganando a si mesmo. Irmãos, eu falava ontem com o pessoal do profético aqui, o mundo natural, ele demonstra o que é o mundo espiritual. E em toda a história, irmãos, o parto, entre aspas, mais longo que se tem notícia, são partos, se não me falha a memória, foram 2 partos, um de 70 e um de 90 dias, aonde um gêmeo nasceu e demorou esse tempo para que o outro gêmeo nascesse. Mas de modo geral e comum, quando nasce de uma vez, queridão. Quando nasce. E não tem esse negócio, não tem esse gerúndio do eu estou nascendo, eu estou fazendo. Não, você ou nasceu ou não nasceu. Ou você está vivendo uma nova vida, ou você está vivendo uma vida de enganação. É duro, mas é verdade. Segunda característica de quem vive o reino de Deus. Primeiro, ela nasceu de novo. Segundo, ela entroniza Deus em seu coração. O texto diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Viver o reino, entenda, viver o reino é reconhecer o senhorio de Cristo. Essa frase, venha o teu reino, ela nos leva a entender e a refletir e a viver que Cristo está no governo. É Ele que está governando. Como eu disse, o reino não é meu, o reino não é seu, o reino não é de A ou de B, o reino é de Jesus. Você está entendendo? O reino é de Jesus. Você faz parte de um reino, você vive sob o governo daquele reino. E eu vejo aí, irmãos, uns crentes que eles ficam todos empolgados para dizer que o partido A ou o partido B, o partido de uma determinada cor ou de outra cor está no governo do país, e eles têm isso como um orgulho, sendo que todo crente deveria se orgulhar, não é do governante que está sentado lá na cadeira do Planalto, mas é de quem está sentado no seu coração, e Cristo sendo entronizado como Senhor da sua vida. É disso que todo crente deveria se orgulhar. Seja o partido A ou o partido B, seja o partido vermelhinho ou verde amarelo, termo que vocês quiserem, de esquerda ou de direita. Isso, irmãos, é coisa desse mundo, mas o que importa é quem está entronizado em nossos corações. É isso que você deve se orgulhar. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós devemos ser alienados politicamente? Não. E quem me conhece sabe que eu não prego isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é, você deve começar a colocar as coisas em ordens de importância na sua vida. Você não pode estar preocupado com quem está governando a nação, se você não sabe quem está governando o teu coração. É isso que eu estou falando para você. Você não pode estar preocupado com quem está sentado na cadeira de autoridade desse país, se você não sabe quem está sentado na cadeira de autoridade do teu coração. Porque, amados, entenda uma coisa, nós não estamos aqui vivendo a nossa vida aonde Deus entrou para ser o nosso assistente. Porque tem algumas pessoas que acham assim, irmãos. Tem algumas pessoas que acham que elas estão sentadas no trono e que Deus é o seu conselheiro. Vocês já viram filme de época? Se você pegar um filme de época, você vai ver o rei está lá sentado no trono, governando, e tem um conselheiro do lado, e o conselheiro se inclina até para falar com ele.
E tem alguns crentes que acham que eles estão sentados no trono do seu coração e que Deus é apenas um mero conselheiro e que dá alguma palavra. Não, meu querido, Deus não é um mero conselheiro. Deus, ele precisa ser entronizado em nossas vidas. Você está entendendo? Um lugar de governo não é meu e não é seu. Um lugar de governo é dele, porque o reino é dele. A não ser que você esteja vivendo o seu reino. Se você estiver vivendo o seu reino, aí é o seu local de governo. Mas se você fala que você está vivendo Jesus, um lugar de governo não é seu. Um lugar de governo é dele. Um lugar de decisão é dele. Quem toma as decisões é ele. Quem dita as regras são ele. Quem fala é ele. Quem determina é ele. Quem dá diretrizes é ele. É ele que dá a última palavra, crente. Você está entendendo? Quando as coisas fogem do controle, nós gostamos de ouvir a seguinte frase: é Deus que dá a última palavra. Aí nós ficamos felizes, né? Oh, aleluia! Mas na hora que as coisas estão no controle e o pastor vira para você e fala assim: abre mão do controle e deixa Jesus entronizar na tua vida, aí a gente não dá amém não, irmãos. Porque aí dói. A gente não dá amém. Por quê? Porque nós queremos estar sentados confortavelmente no trono de governo da nossa vida. E desculpa o vocábulo, mas na hora que o pau quebra, na hora que o negócio está ruim, e na hora que todas as coisas começam a dar trabalho, a gente vira e fala: Jesus, senta aqui um pouquinho. Pode sentar, Jesus. Senta aqui um pouquinho, Jesus. Senta aqui. Só que entenda uma coisa: o trono só há lugar para uma única pessoa. Não há lugar para duas. Você, queridão, eu preciso te dizer, você não vai dividir o trono com ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos numa era, irmãos, onde nós pregamos um evangelho em que nós falamos muito: não, você vai governar com Cristo. Sim, queridão, o Senhor vai fazer com que eu e você sejamos senhores. Sim, de fato é, mas nós nunca podemos esquecer que é Ele que está no trono, amados. É Ele que está no trono. E eu preciso te dizer uma coisa. E respira aí que vai doer um pouquinho. Mas faz parte. O único caso, podemos dizer que aconteceu vários, mas para que você entenda, no reino espiritual, o único caso aonde alguém quis sentar no trono, num lugar do Todo-Poderoso, se chama Satanás. Você está entendendo? O pecado, o erro, a falha, o termo que você quiser, de Satanás, foi porque ele queria sentar no trono, que era do Todo-Poderoso. Você está entendendo? E eu vou te falar uma coisa: quando você resolve sentar no trono do teu coração e retirar o Senhor, e você sentar no trono do teu coração, você está se assemelhando mais à rebelião de Satanás do que à nova vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. A decisão de escolha é sua. Quem é que está sentado? Quem que está entronizado no teu coração, amados? Quem governa a tua vida? É você? Então você não vive o reino de Deus. Não, pastor, eu quero viver o reino. Então, se você quer viver o reino, a cadeira é dele. Você está me entendendo? Se você quer viver o reino, o trono é dele. Se você quer viver o reino, o trono é de Jesus. E se você quer viver o reino de Jesus tentando ocupar o trono dele, isso se chama rebelião. E isso está semelhante aos servos de Satanás e não aos servos de Jesus.
Pesado, né? Mas esse tipo de mensagem, como eu disse, não enche igreja. Mas é a mensagem do reino de Deus. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É Ele que está no trono. É Ele que está no trono. E se Ele está no trono, queridos, você vai entender a terceira característica de uma pessoa que vive o reino de Deus, porque ela nasceu de novo, ela entronizou Cristo no seu coração, e se ela entronizou Cristo no seu coração, ela vive, a terceira característica é, para essa pessoa, a sua vida não tem mais valor. O importante para a sua vida não é mais a sua própria vontade, mas é cumprir a vontade de quem está assentado no trono. Você está entendendo? É cumprir a vontade de quem está assentado no trono. Não mais é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. E aí, queridos, nós vivemos uma era onde as pessoas são empoderadas. Mas são empoderadas com falácias e com sofismas. Mas não são empoderadas com o verdadeiro poder, com o poder da palavra, com o poder do entendimento da verdade do Evangelho. E aí algumas pessoas viram para você e falam assim: mas eu tenho livre arbítrio. Você tem livre arbítrio? Você tem poder de escolha? Ah, queridão, eu costumo dizer, amados, que nossa maior entrega, nossa maior oferta foi entregar a Jesus o nosso livre arbítrio. É de dizer para Jesus: já não sou mais eu que decido, é o Senhor que decide. Já não sou mais eu que faço, é o Senhor que faz. Já não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Já não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Já não sou mais eu o que eu quero, mas é o que o Senhor quer para mim. Como Moisés disse para o Senhor: se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu fico. É como nós cantamos na harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com Cristo eu irei. Mas também se Ele não for, eu não vou. Se Deus não quer, eu não quero. Eu já não tenho mais vida em mim mesmo, eu tenho vida em Cristo. É de acordo com o reino. É de acordo com o reino. Salmo de número 143 vai te dizer a seguinte coisa: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. O próprio Jesus, irmãos, e eu sempre ensino isso para vocês, o Senhor não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha nos dado prova. E o próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, ele olha para o Pai e ele diz lá em Mateus 26, 42, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Preste atenção numa coisa: se você estiver sentado aqui no trono, você não consegue entender essa terceira característica, porque você ainda quer agradar a si mesmo, você ainda quer um local de destaque. Mas se você resolver levantar do trono e deixar Jesus cuidar da tua vida, não são mais as tuas dores, não são mais as tuas alegrias, não são mais as tuas vontades, as tuas satisfações, mas é tudo em relação a Ele. E entenda uma coisa, meu querido: quando tudo é em relação a Ele, a sua dor, a minha dor,
passa a ser a dor dele. Você está entendendo? Ele não é um Deus tirano que está sentado no trono e não está nem aí para as nossas dificuldades, não, pelo contrário, como diz a palavra, tu não é um Deus de longe, mas tu és um Deus de perto, e tu conheces as nossas dificuldades e tu sabes o que nós passamos. Ele mesmo diz, eu estarei convosco, eu mandarei para vocês o Consolador, aquele que está do lado. Presta atenção numa coisa, ele é um reino de amor, e ele reina por amor, e se você sofre, ele sofre junto contigo. Se você passa pelo vale da sombra da morte, ele passa com você. Se você tem desejos e vontade de crescer, ele quer que você cresça. Mas entenda, não é você que dá as diretrizes, é ele que está no governo de todas as coisas. É ele. Tudo é dele, irmãos, e tudo é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não tem direito, queridão. Hoje eu estou literalmente pregando para você e dizendo, bonitão, lindão, você não tem direito. Eu não tenho direito. Nós entregamos o nosso direito na cruz. Porque se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Você precisa entender isso. Não caia na tentação do inferno de tomar para si novamente o controle da sua vida. Não. Presta atenção numa coisa. Quem criou todas as coisas foi quem? Pode responder Cristo, tá? Quem criou todas as coisas? Cristo. Quem comprou todas as coisas de volta na cruz do Calvário? E para quem você entregou a sua vida? Para Cristo. Ele tem o direito de estar no trono. Ele tem o direito de governar. E ele tem o direito sobre as nossas vidas. E o nosso prazer é saber que um reino de amor está sobre nós. Porque, queridos, entenda uma coisa sobre submissão. Entenda uma coisa sobre submissão. Nós temos dificuldade de nos submetermos. Quem é ruim, quem é maldoso, e quem não nos guarda e quem não nos protege. Mas ninguém tem problema de se submeter numa submissão de amor, irmãos. Ninguém tem problema de se submeter com uma submissão de amor. Entenda isso. Que a nossa vontade desapareça e que a vontade dele cresça. Aí você vai virar para mim e falar assim, pastor, então presta atenção numa coisa. Se eu nasci de novo num reino onde Cristo está entronizado e eu não tenho vontade, eu sou um escravo. Se você estiver pensando isso, eu preciso te dizer que, parabéns. Isso não foi te revelado pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito de Deus. Aí você fala, como assim? Eu sou um escravo no meio de uma teologia onde todo mundo prega libertação? Mas agora nós não somos escravos por uma imposição do pecado, mas nós somos escravos agora pelo amor que nós temos a Ele, e nós decidimos viver para Ele como servos dEle. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, o escravo deveria servir durante um tempo e depois ele teria ser mandado embora. E se ele não quisesse ir embora, quando o seu senhor fosse dar liberdade a ele e ele falasse, não quero ir, eu quero ficar contigo, você cuida bem de mim, eu quero continuar te servindo. A lei dizia que esse escravo deveria ter a sua orelha furada na porta principal da casa, e todo mundo, quando passasse, veria que aquele homem não está servindo por uma imposição, mas ele está servindo por amor. Ele não está servindo porque aquilo é um fardo para ele, mas ele está servindo porque ele decidiu viver esse amor, e é esse amor que protege. Nós não somos escravos por imposição, mas nós somos escravos por amor, porque com laços de amor, como diz o Salmo 91, me cercou e nós somos cercados, e você
você precisa entender que essa relação Deus tem comigo e com você. Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele nos ama e Ele se compadece de nós e Ele tem zelado pelo nosso viver. E eu termino te falando. Quarta e última característica de quem é servo de Cristo, de quem nasceu de novo, de quem vive o reino em que Jesus é entronizado no seu coração e a sua vida não tem mais valor. Ele entende que a sua vida agora tem um propósito. Quarta característica de quem vive o reino, entende que o Senhor não atrai para si súditos apenas para ficar ali ociosos e olhando para Ele, não. O reino do Senhor é um reino de justiça, de paz e de equidade, e Ele tem esse desejo que você, eu, todos nós possamos servir uns aos outros, porque como diz Tiago, a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. Se você nasceu de novo, você recebeu o DNA dos céus, porque você não nasceu da vontade da carne e nem do sangue, mas da vontade do Espírito. E você recebeu o DNA do céu, e o DNA do céu é um DNA de servir. Por isso, queridos, que a missão dessa igreja é amar pessoas, levá-las a viver em Jesus. E uma outra frase que nós usamos como missão dessa igreja é: amar é o nosso respirar e servir é o nosso DNA, porque o DNA de todo salvo é de servir. É de servir. Eu preguei recentemente nessa igreja, Jesus falando, e o resumo de todo o evangelho diz: se você, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quer viver o meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E tomar a cruz significa: tome o seu propósito e siga-me. E siga-me. Como diz o próprio apóstolo Paulo: todavia, não importo, nem considero a minha vida com valor algum, se tão somente eu puder terminar a carreira e completar o ministério, completar aquele propósito que o Senhor nos chamou. O DNA do salvo é um DNA de serviço, queridos. Você foi salvo porque um homem resolveu servir e morreu na cruz por você, amados. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quantos de vocês aqui já se fizeram valer de João 3,16 para a sua vida? Faz um sinal com a mão bem alto para mim, por favor. Quantos de vocês aqui foram salvos por causa de João 3,16? Faz um sinal com a mão bem alto para mim, por favor. Amém. Louvado seja Deus. Você se valeu de João 3,16. Mas agora você também precisa se valer de 1 João 3,16, que diz: e nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a vida pelos nossos irmãos. Você não pode falar que nasceu no reino de Jesus e viver só João 3,16. Não, queridão. Se você falou que nasceu no reino, o reino de Deus te deu o direito de João 3,16, mas te deu a missão de 1 João 3,16. O reino de Deus te deu o direito de ser salvo por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas te deu a missão de cuidar e zelar da vida do teu irmão e ser uma pessoa de bênção na vida de alguém. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você faça uma breve reflexão agora. Se você morrer agora, preste atenção. Se você morrer nesse exato momento, quanto que as pessoas nesse mundo
vão sentir a sua falta. Eu quero que você pense nisso, faça essa reflexão. Esqueça o seu trabalho, porque no seu trabalho você está ganhando para fazer o que você faz. Você está servindo no seu trabalho, ok, você está recebendo para isso. Mas se você morrer agora, se você morrer nesse exato momento, o quanto a sua vida vai fazer diferença nesse mundo, o quanto a sua vida vai fazer falta nessa terra, queridão. O reino de Deus não te chamou para você estar salvo, sentado e satisfeito, não. O reino de Deus te deu uma missão, e é uma missão de amar pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. O quanto hoje você está servindo a pessoas e elas estão sendo salvas. Quantas pessoas estão vivendo esse reino por sua causa? Quantas pessoas estão conhecendo esse amor que muda a história por sua causa? Quantas pessoas estão vivendo essa nova oportunidade de vida por sua causa, crente? Porque se você se valeu de João 3,16, o reino de Deus é um reino de justiça. Se você se valeu do direito, você precisa se valer da comissão. Você precisa se valer da missão que Ele tem te dado. Abra os seus olhos. O resultado de vivermos esse reino, o resultado de encontrarmos Cristo e de vivermos esse reino, é porque nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Nós entronizamos Cristo em nosso coração. Nossa vida não é preciosa para nós mesmos mais. Não. E nós temos uma missão. E nós temos algo a realizar por esse reino. Porque todo aquele que vive esse reino de justiça e de paz e de alegria viverá os benefícios da justiça, da paz e da alegria. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça e paz e alegria. Ele tem justiça, Ele tem paz e Ele tem alegria para a sua vida. Basta você viver o reino dEle e entender tudo aquilo que o Senhor te chamou a viver e o Senhor te chamou a estar com Ele. Fiquemos de pé em nome de Jesus.